Interior do Paraná, 1950. A frase saiu da boca da mãe como chicote em dia seco. Alta, dura, irreversível. Minha filha não vai casar com esse negro pobretão. E se casasse, não pisaria mais nesta casa. O silêncio que veio depois não foi de respeito. Foi de medo. A cozinha cheirava a café passado na hora errada e lenha úmida. A tarde ainda não tinha virado noite, mas a luz que entrava pela janela já era fraca, cansada, como se soubesse que não adiantava iluminar aquela conversa. Ana ficou em pé, com as mãos trêmulas, segurando a barra do vestido simples. Vestido de domingo, vestido de quem não vinha provocar, vinha anunciar. Mãe, tentou. Cala a boca. Interrompeu Dona Emília sem olhar. Eu já disse tudo. O pai, seu Joaquim, permaneceu sentado à mesa, chapéu na mão, olhos baixos, homem bom, mas treinado a sobreviver pelo silêncio. Ana olhou para ele em busca de algo. Não precisava ser defesa, bastava um gesto, um movimento mínimo. Nada. Do lado de fora, encostado na cerca, estava Antônio. Ele não tinha ouvido as palavras, mas sentiu o impacto. Há coisas que o corpo entende antes do ouvido. Antônio era negro, alto, magro, de trabalho pesado e sorriso contido. Filho de lavradores, órfão de pai desde cedo. Cresceu sabendo que o mundo tinha portas fechadas antes mesmo de bater, mas nunca pensou que aquela porta fosse a dela. Ele não era pobretão como diziam por maldade. Era pobre como quase todos ali. A diferença era o tom da pele e a coragem de amar alguém fora do lugar que lhe foi designado. Ana saiu da casa correndo, o rosto vermelho, não se sabia se de raiva ou vergonha. Eles não aceitam, disse, sem rodeio. Nunca aceitaram. Antônio respirou fundo. O Pampa não estava ali, mas o interior do Paraná também sabia ser implacável. Eu sei, respondeu. Sempre soube. Ela bateu o pé no chão, quase infantil. Mas eu não vou desistir. Ele sorriu. Um sorriso curto, sem ilusão. Eu também não. O problema não era o amor, era o mundo em volta. Naquele tempo, a cidade pequena se organizava por sobrenomes, cor da pele e banco da igreja. Quem sentava na frente mandava. Quem sentava atrás aprendia a baixar a cabeça. Antônio trabalhava na serraria. Braço forte, palavra pouca, ganhava respeito pelo esforço, nunca pelo direito. Dona Emília, a mãe de Ana, era conhecida, mulher de opinião, língua afiada, orgulho antigo. Minha filha não vai misturar sangue, repetia às vizinhas, como quem defende honra. Ela merece coisa melhor. Coisa. Ana virou assunto. Antônio virou problema. Os olhares mudaram. As portas fecharam um pouco mais cedo. O padre fez sermão torto sobre escolhas equivocadas. O patrão de Antônio começou a medir o serviço com mais rigor. O amor começou a custar caro e o pior ainda não tinha acontecido. Numa manhã de domingo, Antônio foi chamado ao escritório da serraria. Melhor você procurar outro lugar, disse o patrão, sem coragem de olhar nos olhos. Não é pessoal. Nunca era. Antônio saiu com o chapéu na mão e o futuro em suspenso. Quando contou a Ana, ela chorou em silêncio. Depois ergueu o queixo. A gente vai embora, disse. Começa de novo. Ele hesitou. Longe daqui, talvez. Mas não agora. Não sem nada. Ela segurou o rosto dele. Eu enfrento minha mãe. Enfrento quem for. Antônio segurou as mãos dela. Eu enfrento o mundo. Mas não quero que você perca tudo. Ela não entendeu naquele momento, mas aquelas palavras eram prenúncio de sacrifício. Naquela mesma noite, Dona Emília tomou uma decisão. Não chamou a filha. Não explicou, não pediu. Escreveu cartas. Cartas para pretendentes adequados, cartas para parentes, cartas para a cidade inteira, se pudesse. E no meio disso tudo, planejou a maior humilhação que Ana enfrentaria. Porque quando o preconceito se sente ameaçado, ele não grita, ele age. E o interior do Paraná estava prestes a mostrar do que era capaz. São Borja da Quinta acordava cedo, mas nunca acordava inocente. As decisões mais cruéis não eram tomadas na praça nem na igreja. Eram sussurradas nas cozinhas entre uma xícara de café e outra, com o mesmo tom de quem escolhe o cardápio do dia. Dona Emília gostava desse tipo de poder, o silencioso. Naquela semana,
Ana percebeu que algo tinha mudado. As visitas começaram a aparecer sem aviso. Moças bem vestidas, rapazes engomados, mães sorridentes demais. Que coincidência, Emília não sabia que a Ana estava em idade de pensar em casamento, dizia uma. Pois é, o tempo passa, respondia Dona Emília com falsa modéstia. E São Borja tem bons rapazes. Ana entendia. Cada sorriso era um empurrão, cada comentário um aviso. Antônio sentia antes de ouvir. Na serraria, os homens cochichavam. Um deles, mais velho, tentou avisar. Estão dizendo que você anda querendo mais do que devia. Antônio limpou o suor da testa. Eu só quero trabalhar. O homem balançou a cabeça. Aqui, isso às vezes já é querer demais. No domingo seguinte, Dona Emília fez questão de que todos estivessem na missa das 10. Ana não queria ir, Antônio muito menos. Mas São Borja não aceitava a ausência quando queria espetáculo. A igreja estava cheia, mais do que o normal. Gente em pé, olhos atentos. Ana sentou no banco do meio. Antônio, no fundo, como sempre. Durante o sermão, o padre pigarreou mais do que o costume. Falou de família, de escolhas, de misturas que desagradam a ordem natural das coisas. Alguns entenderam, outros fingiram que não. Dona Emília fechou os olhos, satisfeita. Quando a missa terminou, o padre chamou Ana à frente. Só um aviso à comunidade, disse ele. A jovem Ana está sendo cortejada por bons rapazes desta cidade. O coração de Ana quase saiu pela boca. Rapazes de bem, continuou o padre. Trabalhadores, de família. Ela olhou para trás, procurou Antônio. Ele estava ali, em pé, o rosto fechado. E esperamos, concluiu o padre, que ela faça uma escolha à altura do nome que carrega. O silêncio foi quebrado por cochichos. Ana sentiu o chão sumir. Aquilo não era conselho, era sentença pública. Ela saiu da igreja, correndo sem esperar a mãe. Antônio a seguiu, mas parou ao sentir uma mão em seu ombro. Melhor não, disse alguém. Não hoje. Ele obedeceu. Pela primeira vez, naquela noite, Ana confrontou a mãe. A senhora me expôs, disse, a voz trêmula. Me transformou em vitrine. Dona Emília respondeu fria. Eu te protegi. Me protegeu de quem? Gritou Ana. Do homem que eu amo. O tapa veio rápido, seco, educado demais para ser escândalo. Nunca mais levante a voz para mim, disse Dona Emília. Enquanto morar nesta casa, obedece. Ana levou a mão ao rosto, não chorou. Então eu não moro mais, Dona Emília riu. E vai para onde? Viver de quê? Do amor? Ana respirou fundo. Se for preciso, sim. Na manhã seguinte, São Borja acordou com mais um boato. Antônio tinha sido acusado de furto na serraria. Nada provado, nada visto, mas suficiente. Ele foi levado para a delegacia. Não preso, averiguado. Ana soube pelo padeiro. Correu. Quando chegou, Antônio estava sentado, chapéu no colo, mãos encruzadas. Eu não fiz nada, disse ele baixo. Ela segurou o rosto dele. Eu sei, o delegado pigarreou. Talvez seja melhor você sair de São Borja por um tempo. Antônio entendeu. Era isso ou coisa pior. Quando saiu, Dona Emília estava à porta. Viu no que isso dá? Disse. Esse tipo de gente só traz problema. Ana olhou para a mãe como nunca antes. A senhora acabou de me perder. E foi ali, em São Borja da Quinta, que a filha decidiu enfrentar não só a mãe, mas a cidade inteira. Em São Borja da Quinta, quando alguém é empurrado para fora, a cidade finge que foi escolha própria. Antônio partiu antes do sol nascer, não por covardia, por cálculo. Em cidades como São Borja, ficar depois de ser marcado é pedir para desaparecer aos poucos. Primeiro o trabalho, depois o nome, por fim o corpo. Ele deixou pouca coisa para trás, uma muda de roupa, um canivete velho e uma carta dobrada com cuidado demais para quem estava indo embora sem saber se voltava. Ana encontrou a carta, escondida dentro de um livro de receitas da mãe. Ironia involuntária. Não vou te pedir para me esperar. Espera machuca. Vou tentar existir onde não me apaguem. Se um dia São Borja mudar, talvez eu volte. Se não mudar, que você mude. Viva! O amor que prende não é amor. O que liberta, talvez seja. Ela leu sentada no chão do quarto. Não chorou. O choro tinha ficado na delegacia. Dona Emília observava à distância. Venceu, pensava, como sempre. Na semana seguinte, o plano avançou. O filho do seu
Anselmo vai jantar aqui, anunciou como quem informa o clima. Rapaz direito, terras boas, futuro garantido. Ana nem respondeu. Você vai vestir o vestido azul, completou a mãe. Não aquele simples demais. Não vou, disse Ana. Dona Emília pousou a colher devagar. Você vai. O jantar aconteceu. O rapaz era educado, correto, vazio. Falava de gado como quem fala de pessoas. Olhava a Ana como quem avalia um terreno. Dizem que a senhorita é intensa, comentou sorrindo. Ana respondeu sem levantar os olhos. Dizem muita coisa em São Borja. Ele riu. Não entendeu. O segundo jantar veio. Depois o terceiro. A cidade começou a comentar. Ainda bem que a Emília botou juízo na menina. Aquilo com o peão era fase. Ana começou a definhar por dentro. Não por fraqueza, por contenção. Guardava tudo. A raiva, a saudade, a vontade de gritar, até que o corpo falou. Ela desmaiou na praça em plena tarde. O médico foi chamado. Estafa, disse ele, nervosa. Dona Emília assentiu, satisfeita, com o diagnóstico que não apontava dedos. Um casamento resolve, disse. Ana ouviu. Pela primeira vez, riu. Resolve para quem? A mãe ignorou. Enquanto isso, longe dali, Antônio trabalhava em outra cidade. Lavando, carregando, sempre observado, sempre um passo atrás. Numa noite, foi chamado pelo patrão. Você escreve bem, disse o homem, segurando um papel. Já pensou em ensinar? Antônio piscou surpreso. Ensinar o quê? A ler? Tem muita gente aqui que não sabe. Foi a primeira fresta. Meses passaram. Em São Borja, o casamento foi marcado. Data escolhida, convites feitos, a igreja pronta. Na véspera, Ana entrou no quarto da mãe. Se eu casar, disse, não volto mais aqui. Dona Emília ergueu o queixo. Então vá, Ana assentiu. Amanhã eu vou dizer não. A mãe riu. Você não teria coragem. Ana olhou firme. Amanhã São Borja vai aprender que coragem também se herda ou se constrói. E enquanto a cidade dormia tranquila, achando que tudo estava no lugar, o destino afiava a lâmina. A igreja de São Borja da Quinta estava cheia como nunca. Não por fé, mas por curiosidade. Casamento ali era evento social, vitrine de valores, confirmação pública de quem mandava e quem obedecia. Ana entrou de braço dado com o pai. O vestido branco não era sonho, era a armadura. Cada passo ecoava como se o chão perguntasse se ela teria coragem de seguir até o fim. Dona Emília vinha logo atrás. Coluna reta, olhar duro, satisfeita. Para ela, aquela cerimônia não era união, era correção. Erro sendo apagado diante de testemunhas. O padre começou o rito, voz treinada, palavras repetidas há décadas, usadas muitas vezes para abençoar amores e outras tantas para legitimar prisões. Quando chegou a pergunta, o ar ficou pesado. Ana, você aceita? O silêncio se alongou mais do que o esperado. Ana sentiu o coração bater nos ouvidos. Pensou em tudo que perderia. Pensou em tudo que já tinha perdido. E disse, não. Não houve grito. Não houve tremor. Houve clareza. O choque foi imediato. Murmúrios atravessaram os bancos. Dona Emília levantou-se num salto. Ela está nervosa, disse alto, tentando salvar a cena. Isso é coisa da cabeça dela. Ana virou-se lentamente. Não é nervosismo, mãe. É limite. O padre tentou intervir. Minha filha, pense bem. Antes que Ana respondesse, a porta da igreja rangeu. Antônio entrou. Não entrou correndo. Não entrou pedindo, entrou sabendo exatamente onde estava pisando. Os olhares se voltaram como lâminas. Para muitos, ele não deveria estar ali, nem nunca. Dona Emília o viu e perdeu o controle que sempre se orgulhou de ter. Quem deixou esse homem entrar aqui? Gritou. Isso é uma cerimônia de família. Antônio caminhou pelo corredor central, cada passo medido. Família, respondeu ele. É onde ninguém precisa esconder quem é. Ela avançou um passo, o rosto vermelho de raiva. Você já fez estrago suficiente, cuspiu. Roubou a paz da minha casa, manchou o nome da minha filha. Antônio parou a poucos metros dela. Eu não roubei nada, Dona Emília. Só amei alguém que a senhora tratou como posse. Ela riu, amarga. Amor! Você queria subir na vida usando minha filha. O padre tentou conter. Por favor, isso não é lugar. É sim.
interrompeu Antônio, porque foi aqui que a senhora tentou me apagar. Ele tirou do bolso um envelope grosso. Aqui estão as cartas falsas, a acusação inventada, o pagamento feito para me expulsarem de São Borja. O delegado, sentado nos fundos, empalideceu. Dona Emília apontou o dedo. Mentira! Ele está mentindo! Antônio não elevou a voz. A senhora me chamou de pobretão, me chamou de coisa. Disse que eu não era digno nem de sentar no mesmo banco. Ela respirava rápido agora. A igreja inteira assistia. E ainda assim, continuou ele, eu estou aqui, em pé, sem esconder o rosto, porque quem vive de preconceito precisa que os outros se ajoelhem. Eu nunca ajoelhei. Ana deu um passo à frente. Mãe, chega! Dona Emília virou-se para a filha, os olhos úmidos, mas duros. Se você sair por essa porta com ele, não volte nunca mais. Ana sustentou o olhar. Eu já saí faz tempo. Só estava faltando o corpo acompanhar. O silêncio que caiu não foi constrangedor. Foi revelador. Antônio estendeu a mão para Ana. Não vim te salvar, disse baixo. Vim caminhar do teu lado se você quiser. Ela segurou. E quando passaram por Dona Emília, não houve insulto, nem vitória ruidosa. Houve algo pior para quem sempre mandou: indiferença. Naquele dia, São Borja da Quinta não assistiu a um casamento interrompido. Assistiu ao fim de uma autoridade construída sobre medo, cor e silêncio. E nunca mais conseguiu fingir que não viu. Eles estavam sentados lado a lado, sem pressa. O silêncio entre os dois não era mais constrangimento, era respeito pelo que tinha sobrevivido. Antônio demorou a falar, não porque faltassem palavras, mas porque algumas memórias pedem licença antes de sair. Eu saí de São Borja sem olhar para trás, disse baixo, não por coragem, por medo de desistir se eu te visse. Ana não respondeu, apenas segurou a mão dele com mais força. Nos primeiros dias eu pensei que ia quebrar, continuou. Não de fome, de invisibilidade. Ninguém me conhecia, ninguém me devia nada. Eu era só mais um, e às vezes isso doía mais do que ser rejeitado. Ele respirou fundo, como quem atravessa uma porteira antiga. Trabalhei onde tinha serviço, dormi onde dava. Ouvi coisa que não se repete, mas toda noite eu repetia uma só ideia. Eu não podia voltar menor do que saí, não por orgulho. Por nós, Ana sentiu os olhos arderem, mas não interrompeu. Um dia, alguém me pediu para ajudar com contas, depois para ensinar letras. Eu descobri que tudo aquilo que tentaram dizer que eu não era, eu era. Só ninguém tinha me dado espaço para mostrar. Ele sorriu de lado, um sorriso cansado e verdadeiro. Quando começaram a me chamar de seu Antônio, eu entendi que respeito não cai do céu. Ele cresce devagar, igual plantação em terra ruim. Fez uma pausa. A parte mais difícil ainda vinha. Eu escrevi cartas para você, não para cobrar resposta, para não esquecer quem eu era quando te amava. Guardei dinheiro, guardei provas, guardei paciência, porque amor também é saber esperar sem apodrecer por dentro. Ana finalmente falou, a voz quebrada. Eu pensei que você tivesse me esquecido. Antônio virou-se inteiro para ela. Eu pensei em você todos os dias, mas amar você não podia ser só saudade. Tinha que virar preparo. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como se o tempo ainda pudesse o quebrá-la. Quando eu soube do casamento, não senti raiva. Senti clareza. Ou eu voltava inteiro, ou te perdia para sempre. E te perder sem tentar teria sido a maior covardia da minha vida. Os olhos de Ana estavam molhados, não de dor antiga, de reconhecimento. Eu não voltei para enfrentar sua mãe, disse ele. Voltei para te encontrar de igual para igual, sem pedir permissão para existir. Ela encostou a testa na dele. Você voltou diferente, sussurrou. Antônio sorriu, finalmente leve. Voltei, o mesmo, só que agora ninguém consegue fingir que não me vê. Ali, naquele instante simples, o passado parou de sangrar. Não porque foi esquecido, mas porque, enfim, amar fez sentido. A verdade não chegou correndo em São Borja da Quinta. Chegou andando, devagar, fazendo barulho de sola gasta no chão da praça. Começou como cochicho. Depois, virou conversa atravessada na venda, até que não coube mais dentro das casas. Foi quando as peças do tabuleiro de Dona Emília
começaram a aparecer fora do lugar. O primeiro a perder o sono foi o delegado, um homem acostumado a confundir a autoridade com conveniência. Durante anos, fechara os olhos quando Emília apontava o dedo. Multas inventadas, registros sumidos, avisos dados a Antônio para que ele não se sentisse bem-vindo. Tudo embrulhado como ordem, mas com cheiro de favor. O padre foi o segundo. Não por maldade explícita, mas por covardia elegante. Aceitara repetir sermões tortos, insinuar pecados onde só havia amor, plantar dúvida nos ouvidos certos. Em troca, doações generosas e a paz falsa de quem prefere não contrariar quem grita mais alto. E o povo? O povo foi o mais fácil de manipular. Bastava uma frase dita com convicção e preconceito antigo fazia o resto sozinho. Só que verdades guardadas por tempo demais aprendem a falar alto. Quando Antônio voltou diferente, não foi o dinheiro que incomodou, foi a postura. Ele não pediu desculpa por existir, não baixou os olhos, não respondeu ódio com ódio, e isso desorganizou São Borja. Mais do que qualquer escândalo, a primeira rachadura veio do lugar mais improvável, o pai de Ana, um homem que passara a vida inteira andando meio passo atrás da esposa, confundindo silêncio com paz. Ele vira tudo, sempre vira, mas naquele dia, sentado no banco da igreja vazia, entendeu que obedecer por medo também era uma forma de abandono. Quando a cidade começou a comentar os acordos, as cartas escondidas, os recados distorcidos, ele não se calou. Falou simples, sem discurso. Disse que sabia, disse que permitiu, disse que se envergonhava. E pela primeira vez, Dona Emília não teve resposta pronta. Ela tentou gritar, tentou mandar, tentou lembrar a todos quem ela sempre fora naquela cidade. Mas a autoridade que nasce do medo não resiste quando o medo muda de lado. O delegado recuou. O padre pediu perdão em público. Não por estratégia, por cansaço de carregar um peso que não era dele. E o povo começou a lembrar de Antônio Menino, do rapaz trabalhador, do homem que saiu, injustiçado e voltou inteiro. Perceberam que não tinham sido apenas espectadores, tinham sido cúmplices por conforto. O dia em que Dona Emília ficou sozinha na própria sala foi o mais silencioso de São Borja. Não houve aplauso, nem humilhação, apenas a ausência daquele poder que ela julgava eterno. Ana foi até a mãe. Não para cobrar, para encerrar. A senhora tentou escolher meu futuro, disse com voz firme, mas esqueceu que eu tinha coração. Dona Emília, pela primeira vez, não se defendeu. Envelheceu ali mesmo, não no rosto, na certeza de que estava certa. O pai de Ana segurou a mão da filha e depois estendeu a mão a Antônio. Não foi gesto grande, foi honesto. Demorei demais, disse ele, mas cansei de ser sombra. Antônio apertou aquela mão com respeito, não como vencedor, como quem entende que algumas batalhas não pedem troféu. A reconciliação não veio como festa, veio como reconstrução. A cidade reaprendeu a olhar, a igreja reaprendeu a acolher, e Dona Emília, aos poucos, reaprendeu a ouvir. Antônio e Ana ficaram, não para provar nada, mas porque aquele amor, testado pelo tempo, já não precisava fugir. Construíram casa com janelas grandes, não para ostentar, para deixar o sol entrar. Riam do passado sem ironia, falavam dele sem medo. São Borja passou a contar essa história não como fofoca, mas como aviso. Que preconceito envelhece mal, que amor resistente ensina, que ninguém tem o direito de decidir quem merece felicidade. E quando alguém pergunta como aquele amor sobreviveu a tudo, Ana responde sorrindo, porque a gente não lutou contra a cidade, lutou um pelo outro. Antônio completa, com a calma de quem venceu sem ferir. E isso muda qualquer lugar. A história deles não virou lenda, virou exemplo. E São Borja da Quinta nunca mais foi a mesma. Essa não é uma história de vitimismo, é uma história sobre decisão. É sobre escolher não permitir que o preconceito dite o próprio destino. Se essa história chegou até você, não foi por acaso. Se esse amor te tocou, deixe um like. Não por nós, mas por todas as histórias que ainda precisam ser contadas sem vergonha, sem medo, sem pedir licença, sem preconceito. E agora eu te pergunto, de verdade, você já viveu algo parecido?
Já viveu alguma situação de preconceito? Já tentaram controlar seu futuro, seu amor ou seu valor? Conta aí nos comentários. Quem sabe a sua história não seja a próxima a ganhar voz aqui neste canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações e fique por perto, porque enquanto existir alguém disposto a resistir com dignidade, sempre haverá uma nova história esperando para ser contada.